Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificai meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Levaram então a Jesus um homem surdo que falava com dificuldade. Pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu com sua saliva, tocou a língua dele. Depois, olhou para o céu, suspirou e disse: Áfata, que quer dizer abra-se. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais ele pregava. Estava muito impressionado e dizia: Jesus fez bem todas as coisas, fez os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo está em Marcos 7, de 31 a 39. Marcos 7, de 31 a 37. Evangelho que é continuidade dos que nós vinha lendo os dias domingos passados, onde Jesus falava da Eucaristia, o pão da vida. Evangelho de São João, nós lemos dias para trás aí, Evangelho muito maravilhoso, São João. Falava do corpo de Cristo, falava da Eucaristia. Jesus, na Eucaristia, no pão da vida, o vinho, tornou sangue de Cristo. E vinha narrando essa maravilha que foi deixada para nós. Evangelho de São João. E agora nós estamos no Evangelho de São Marcos, onde aqui Jesus vem curando um mudo e um surdo. Jesus colocou a mão no ouvido do homem e disse: abra-se. O homem que era surdo começou a ouvir, que era mudo começou a falar. Meus irmãos, quem pode fazer isso se não for Deus? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode libertar a gente de qualquer tipo de enfermidade, de doença. Não existe ninguém nesse mundo para fazer isso. Salvar um morto, ressuscitar um morto. Só Deus. Então, Jesus, Filho de Deus, que é parte da Trindade Santa, também é Deus. E por isso acontecia essas maravilhas. E acontece até hoje no meio dos cristãos. Aquele homem abriu os ouvidos para a palavra de Deus. Aquele homem soltou a língua para falar de Jesus. Você veja no Evangelho que, daquele momento em diante,
aquele homem saiu falando de Deus. Jesus até disse a ele para não falar nada a ninguém, por enquanto, porque as multidões vinham atrás de Jesus para receber também as maravilhas de Deus. Era por isso que Jesus dizia, não fale nada a ninguém, por enquanto. Mas o homem não conseguia ficar a língua presa mais, porque ele foi libertado da surdez e da situação dele, que era mudo. E ele começou a falar. É isso que Deus quer de nós, que nós só temos a nossa língua e está presa, às vezes, para falar de Deus. Mas não está presa para falar besteira, palavrão, falar da vida dos outros, falar palavras de baixo galão que não agrada a Deus. E os nossos ouvidos muitas vezes está disposto a ouvir coisas indecentes também, que não agrada a Deus. E Deus quer hoje nos libertar, fazer de nós um cristão que seja verdadeiro e que agrade a Deus através das nossas ações. Nós ouçamos a palavra de Deus e nos libertemos da escravidão do pecado. Nós ouçamos a palavra de Deus, colocamos em prática toda a sua mensagem evangélica, que é a palavra de Deus. Ele nos libertou da surdez e também soltou a nossa língua, que o diabo tinha nos acorrentado, tinha nos amarrado para só falar a linguagem dele. Mas Jesus veio nos tirar dessa escravidão do pecado. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado e fazer de nós filhos e filhas de Deus, e que nos libertou para nós levarmos o Evangelho de Deus para as criaturas, para aqueles que não ainda conhecia a palavra. Por isso, meus irmãos, só temos a nossa língua, falamos de Jesus. Vamos rezar com o vizinho, com a família. Se não quiser, reze sozinho, mas não deixe de rezar, porque a nossa língua foi liberta das algemas do inimigo. Nossos ouvidos se abriram para ouvir a palavra de Deus. Portanto, é o momento, nós estamos no tempo da graça, e esse tempo Jesus inaugurou justamente para nós se libertar de toda as algemas do inimigo. Estamos vivendo na nossa era cristã, onde as pessoas são batizadas e através do batismo se torna filho de Deus, justamente para levar esta mensagem para aqueles que ainda não ouviram, não conhecem, não falaram dela. É isso que Deus quer de nós neste domingo, dia 8/9/2024. Que o Espírito de Deus solte a nossa língua e abra os nossos ouvidos para que ouçamos a palavra de Deus. Coloquemos em prática a palavra de Deus.
Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e força, discernimento, para a gente ser mais fiscal de si mesmo, vigilante na palavra de Deus e seguimos em frente com essa mensagem maravilhosa que nós ouvimos hoje no Evangelho de São Marcos 7, 31 a 37. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.